Boa noite, estamos começando mais uma live aqui no Na Palma da Mão. Hoje, segundona, né? Eu sempre falo que eu sou apaixonada pela segunda-feira, que é o dia onde renovam as esperanças, é o dia onde a gente se reconecta, reinicia projetos, enfim. E hoje eu tô aqui cheia de energia para contar várias novidades para vocês. Primeiro que tem vídeo novo, né, no nosso IGTV aqui do Minuto da Beleza. Então, quando eu terminar essa live, corre para o nosso IGTV. A Camila Rezende, ela deu dicas de maquiagem, o que não pode faltar na necessaire, como preparar uma pele para receber a maquiagem. Então, hoje tem essa novidade aí, lançou, acabou de sair do forno o vídeo fresquinho do Minuto da Beleza. Também quero falar para vocês que eu fui convidada para assumir um programa na TV Com Santos, que é o Santa Casa e Você, e essa semana eu começo as gravações, então também quero agradecer toda a equipe que me convidou para apresentar esse programa, então logo logo eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês. E já quero dizer que a TV Com Santos tem um aplicativo, você pode baixar esse aplicativo para Android e para iOS. Depois eu vou pôr nos meus stories aí. O aplicativo tá bem legal, você pode assistir a TV aí, ó, na palma da mão e pode ver programações super diferentes, bem legais, então vale a pena. Também o site da TV Com, eu postei hoje, mas vou republicar para que você possa participar também. E o doutor Aldo já solicitou, acho que a participação dele, vamos ver se ele já solicitou por aqui a participação, que assim que ele solicitar, a gente pode aceitá-lo para iniciar, que hoje a gente vai falar com o doutor Aldo, advogado, e entre diversos temas que a gente, desculpe, entre diversos temas que a gente escolheu para poder falar aqui hoje com o doutor Aldo, a gente também, eu não tô vendo se o doutor, não tô conseguindo localizar aqui o doutor Aldo. Um dos assuntos que a gente optou foi por falar de contratos de locações. Dado muita confusão esse assunto. Doutor Aldo está por aqui já. Boa noite, seja bem-vindo. Olá, Fernanda, tudo bem? Tudo bem, tirando essa minha alergia aí que me persegue. Passou um tempo da nossa última live, pelo Pois menos foi é. com a família, foi um sucesso enorme, porque em tempos de pandemia nós não estamos nos encontrando com a frequência que fazíamos, sejam nos aniversários, sejam nos almoços de final de semana. Então, algumas pessoas já estavam me perguntando quando que seria a próxima live, Que legal. independentemente do assunto, porque o que eles queriam, na verdade, eu fiquei muito feliz, era participar, poder falar um oi, poder comentar, e isso depois, Fernanda, isso na minha família, isso vira assunto até a próxima live, já estou eu aqui me convidando. Que E, demais, que demais. E a gente tem muito assunto mesmo para falar, né? E depois ainda reprisa na TV Com, que também gera assunto depois, para te verem na TV Com, que você já é ali, ó, cadeira fixa no Ação e Reação, que hoje a gente precisa aqui começar o programa dando os parabéns para o nosso amigo Eduardo é Filete, verdade, aniversariante hoje. é verdade. Parabéns pro Edu, né? E a gente, você que está sempre lá, ele é um grande amigo seu, um grande amigo nosso também. Então, deixar já aqui esse parabéns para ele. Conheço o Eduardo Filete há acho que uns 30 anos, ele Se cuidou de... conheceram no berço, é isso? Eu tinha 10, 12, ele já tinha uns 30, ele está Pô, ele comemorando. tá no formol, então, até hoje, né? O Eduardo Filete é um excelente amigo, um excelente veterinário, todos nós aqui gostamos dele, cuidou de todos os bichinhos da minha família. Hoje eu não tenho mais um bichinho de estimação, mas sempre que eu posso eu indico, porque eu sei do cuidado dele, do Celso, agora do Pedrinho, da Dona Guadelupe, da família inteira que é envolvida no assunto pet, né? Então, um grande abraço para o Eduardo Filete, que faz aniversário hoje, e para toda a família Filete, com certeza.
E ele é um ser humano ímpar, de um coração maravilhoso, é uma figurinha, a gente adora ele e a gente sabe que ele está num novo momento aí da vida, né? Todo casadinho de novo, então que ele seja muito feliz nesse novo momento. Ó, HR Store 60 tá dando boa noite. Quero agradecer, né, a Adriane aí do seu lado, que mandou dois super presentes aqui para Na Palma da Mão. E você sabe, Aldo, que a que você gostou é a que está vencendo Olha aí. a enquete, né? Eu recebi aí, a esposa do Aldo é uma das proprietárias da HR Store, minhas irmãs, né? E elas mandaram as duas bolsas. Eu achei justo, porque eu já não queria entregar nenhuma das duas para sorteio. Então, essa coisa de escolher uma, eu achei justo com todo mundo, deixar aí para todo mundo escolher qual que eles acham que vai ser melhor, que elas querem, né, para o sorteio. Então, Aldo, sinta-se à vontade para dar boa noite, porque seus amigos todos, a irmã acabou de chegar, a Agnes, e toda a família está por aí também. Então, sinta-se à vontade para dar boa noite para todo mundo que está por aí. Então, uma vez mais, Fernando, agradeço o seu convite. Tenho escutado bastante sobre o Na Palma da Mão, todo Legal. mundo comentando, super prático. Você coloca realmente o celular na palma da mão, está conectado todas as noites, 9 horas, sempre com pessoas aí trazendo informações, trazendo opiniões. Acho isso, eu já falei da primeira vez que eu participei, você teve uma sacada brilhante aí, muito bacana, saiu na Aliás, vai frente. chegar um na palma da mão para você, viu? Olha aí que Todos os legal. nossos convidados, eles ganham uma miniatura do Na Palma da Mão, essa Olha. luminária aqui. Então, vai chegar para vocês aí uma. Que bacana, eu fico feliz com esse mimo e tenho escutado bastante, sim, as pessoas estão gostando e você, como eu disse da primeira vez que eu participei, você saiu na frente, né? Pessoas que são do meio da entrevista, da televisão, enfim, demoraram para perceber esse novo modal, esse novo formato de comunicação prático que as pessoas em qualquer lugar da sua residência conseguem se acomodar no cantinho e participar comentando, participar só ouvindo, participar vendo e ouvindo, enfim, existem diversas maneiras e isso, de certa forma, é uma inovação muito bacana que você trouxe aí, largou na frente e está de parabéns. Estou gostando bastante. Boa noite a você, mais uma vez, a toda a sua família, as pessoas que estão nos assistindo, agradeço. Certamente a família vai tomar espaço aí. E os amigos, nós vamos fazer igual fizemos da outra vez. Nós vamos deixar mais para o final para falar oi para eles, porque assim eles ficam um pouquinho mais com a gente. Se a gente fala oi agora, de repente eles Já podem todo mudar. mundo sai e fala, ele já me viu por aqui, né? Já marquei presença. Mas, ó, a Alice tá mandando um coração, sua filha, para nós, um coração para ela. Aliás, É, o Instagram da Alice e do Aldinho também são apaixonantes. Temos aí uma futura atriz aí promissora. Carol Nora entrou também aqui, nossa amiga, doutora Carolina, que é esposa do André Sementilli. grande Mônica amigo André entrou Sementilli. também. Sim. Roberta, enfim, tem uma galera chegando por aqui. Eu fico muito feliz com o que você falou, Aldo, porque a ideia justamente era essa, né? E aí veio a pandemia e a gente antecipou. Era carregar na palma da mão mesmo os assuntos da nossa região. A gente sabe que aqui nós somos muito bairristas, né? As TVs regionais, elas têm uma força muito grande. A gente gosta do jornal local, a gente gosta dos programas da região. Tem aí todos os dias uma turminha que eu, sim, eu fico muito feliz, porque para mim, que sou aí, tenho meus problemas com depressão, pânico e tal, foi uma forma que eu encontrei nessa pandemia de antecipar o projeto na palma da mão e me distrair toda noite com amigos queridos, porque os nossos convidados são sempre amigos queridos, que têm assuntos importantes para a gente debater, mas pessoas que eu gosto. Então eu me sinto muito à vontade, como se a gente estivesse realmente na sala Que de bom, casa, eu na minha, você agradeço. na sua, e a gente podendo bater esse papo. E eu percebo que muitas pessoas virou a rotina delas, sabe? Todos os dias elas entram para assistir e me fazer companhia e eu fazer companhia para elas. Então, acho que de certa forma a gente está conseguindo, com o Na Palma da Mão, levar esse entretenimento, essa coisa próxima, né? Porque as pessoas se conhecem. Então, conhece o Aldo, conhece a Fernanda,
conhece a doutora Luciana, enfim, as pessoas se conhecem, então elas estão próximas. E como a gente não tem um formato muito formal, é bem bate-papo, elas começam a conversar aqui embaixo e muitas se tornam amigas, né? Então, assim, o tio do Pastel 013 virou um grande amigo. A Marli todos os dias está aqui. A Mônica Martins, muitas pessoas. Carlinha, que entrou agora. Então, a Kerlin Feliciano. Essa galera passou a fazer parte do meu dia, da minha noite, né? E a gente da noite deles. Então, é isso que eu acho bem bacana. Mas hoje eu tô afim de saber e eu sei que... Olha... Eu tô triste só com uma coisa, que como a gente não vai falar de Covid, a gente não vai ver aquele super gráfico feito à caneta, que eu fiquei uma semana depois tentando fazer todos os dias, e eu realmente descobri que eu, malemar, consigo desenhar uma casinha daquela lá do Jardim da Infância, entendeu? Então eu fiquei bem arrasada. Porque o assunto hoje eu achei que ia ser bem legal, Aldo. A gente tem muitas pessoas aí que estão confusas com relação a locações, né? Sejam eles locatários ou locadores. Então, a gente tem visto muito comércio que a galera tá com medo de fechar, não sabe como agir com o inquilino. Tem muitos inquilinos de residência que também estão inadimplentes. Eu andei até dando uma estudada nisso no final de semana, que as pessoas aí têm também, os proprietários têm isso como renda, então não dá para deixar tudo muito jogado, a Deus dará. Então eu acho que a gente podia, eu achei esse um tema bem legal, mas se a galera quiser perguntar de outros assuntos, eu sei que o doutor Aldo está pronto para a gente responder, mas acho que a gente podia hoje abordar esse tema, eu já tinha falado com você, porque tem muitas dúvidas, as pessoas realmente estão preocupadas, porque está atrasando, muita gente não está recebendo o salário, então às vezes não tem como pagar. Então, eu queria primeiro saber de você se mudou alguma coisa na legislação aí de locações. Se você me permite, você tocou no assunto do gráfico, né? Antes de entrar... Isso daí virou o quê, né, gente? Quase meme, né? Mas olha só que interessante, né? Ótimo. Nós tivemos um pico de internação UTI, isso eu falo Santa Casa de Santos, evidentemente, naquele comecinho de maio, né? E ontem e hoje, graças a Deus, nós tivemos uma diminuição enorme dos números de UTI, né? Eles não baixavam de 40, 40 e poucos, enfim, ontem ficou com 30 internados e hoje 31. E os óbitos também, né, Aldo? O que me deixa de fato feliz, viu, Fernanda? É saber da transparência do trabalho da Santa Casa de Santos. Se você pegar os jornais de hoje, por exemplo, você vai ver que os números de Santos e região também estão caindo. Ou seja, o que nós estamos vendo na Santa Casa é de fato, o reflexo do que acontece na região. Não está destoando, né? Não está a Santa Casa dando uma informação e a região dando outra informação. É verdade que os jornais de hoje trazem também São Vicente com um número de casos muito elevados, mas isso já era de se esperar por conta da abertura lá do shopping de tudo e do que foi feito lá, comércio, que as pessoas, né, se engalfinharam ali, né? Ficaram um mas em cima do outro. Os resultados que a gente tem visto na Santa Casa de Santos estão de fato refletindo o que está acontecendo na região. Então, eu fico feliz de verdade pelos resultados que estão diminuindo e feliz também por saber da seriedade do trabalho que é feito lá, com a transparência das informações, porque nós, em alguns pontos do Estado, a gente não consegue ter informações a respeito da disponibilidade de leitos, taxa de ocupação. Então, as informações elas ficam confusas para quem está recebendo do poder público a ideia de você está no laranja, você está no amarelo, você está na fase 1, fase 2. As pessoas não sabem se elas não conseguirem olhar também para a questão da sua capacidade hospitalar, né? Então, aqui na região, tenho certeza que todos os santistas e as pessoas que moram também nas cidades vizinhas, olhando para a Santa Casa de Santos, e ela de maneira transparente, dizendo, olha, nós temos 112 respiradores destinados para as UTIs. E de olho, hoje, por exemplo, 31 UTIs com Covid,
Nós sabemos que somente nós, Santa Casa, com 112 respiradores, nós temos aí cama, não queremos encher, mas nós Não, mas sabemos nós que... temos capacidade para um Exatamente, aumento repentino, exatamente, né? Qualquer. exatamente. Mas que o pessoal não leve isso como podemos afrouxar um pouquinho, né? Não, porque ficou Porque alerta de o São que Vicente aconteceu em hoje, São com 140 Vicente, casos novos registrados, né? Fica esse alerta então, aí. porque o que aconteceu em São Vicente foi uma ignorância sem fim, né? E no dia que falaram que ia abrir aí o Praia Mar, fizeram as inspeções e tal, eu vi também algumas pessoas falando absurdos. Eu vi uma senhora que foi a primeira a ficar na fila para poder ver o shopping abrir. Então, assim, uma pessoa de idade. Então, que as pessoas tenham um pouquinho mais de consciência, porque o vírus não acabou, né? Algumas outras notícias se sobrepuseram sobre esse tema, né? Então, a gente no Brasil a gente tem muito disso, né? Acontece um fato novo, a gente esquece o anterior, né? O brasileiro tem a memória muito fraca. Então, eu acho que a gente tem é que sempre estar reforçando todos os cuidados de lavar a mão, de máscara. A gente viu no Fantástico aí o pessoal em São Paulo já fazendo festa, andando nas ruas sem máscara. Então, assim, as pessoas estão relaxando. E relaxar, gente, não é, né, Aldo? A Pois é, menor coisa a se fazer, pois é. né? Então vamos lá. E eu vi, ó, só para dizer, Sim, porque eu sei que você vai deixar todo mundo aí para o final, mas eu fico super feliz quando eu vejo notícias assim, ó, a Nancy Ponto Senhor falando, seus primos do Rio de Janeiro desejam boa noite. Então, pô, audiência no Rio de Janeiro, né, que gente? bom. Delicinha. Na verdade, já que você falou da Nancy, que é o nome da minha mãe também, Nancy é minha prima, sim, do Rio de Janeiro, mas do Rio de Janeiro também você está com audiência, porque a Mônica Veiga, que é assessora de imprensa de diversos Olha, artistas, que também já entrou aí, e a legal. nossa amiga Gabriele, que é nossa amiga mesmo, Que também, igual a delícia. Mônica, lá do Rio de Janeiro, também já mandou um olá, eu vi aqui passando. Eu não Que consigo ver tudo, delícia. eu tô ficando cada vez mais perto do celular. É muita Não, eu acho que eu preciso de gente. óculos mesmo, viu, Fernanda? Eu estou ficando cada vez mais perto do celular. Mas vamos lá. Vamos. Que bom que você começou deixando bem claro que nós estamos num bate-papo, sem muita formalidade, né? Sim, Porque não tenho aqui a mínima pretensão de fazer uma aula sobre locações. O que eu vou falar aqui são considerações, é o meu ponto de vista, daquilo que eu sim. vivencio, né? Você sabe que sou formado em 98, já vi bastante coisa e continuo vendo cada vez mais. Quem aqui imaginava que nós passaríamos por uma situação como essa, né? Ninguém. Então, certamente todos irão sair dessa experiência, no caso locação, vamos focar na locação, com a certeza de que numa próxima locação não adianta ir até a papelaria, comprar um contrato daqueles contratos que são impressos, sair preenchendo a caneta, reconhecer firma e ponto final. Cada vez mais o advogado ele será necessário, ele é e vai continuar sendo necessário porque existem diversas situações e elas não são iguais. Quando nós começamos a falar já naquela outra primeira live, e eu falei para você, estamos todos na pandemia, não é verdade? Quando a frase estamos todos no mesmo barco foi dita, muitas pessoas começaram a criticar, dizendo que, mas jogador de futebol está morando de uma maneira diferente da minha. Então eu fujo dessa polêmica e prefiro falar, estamos todos na pandemia. Por que isso, Fernanda? Olha só. E a imprensa também, no começo, começou a divulgar bastante que ninguém seria despejado. Ninguém vai ser despejado, ninguém vai ser despejado. Isso. Existem pessoas que de fato passaram por diversas necessidades, e existem outras não, que tentaram se aproveitar. Isso na locação residencial, isso na locação comercial. Não há uma lei dizendo que há redução de X% para contratos de locação na pandemia. Não existe essa lei. O que se buscou, talvez, de uma forma não muito correta, digamos assim, ou não muito clara pela imprensa, foi tentar dizer que as pessoas deveriam, de fato, com razoabilidade, conversar.
Só que começaram Negociar, né? negociar, começaram a dar muita ênfase para não haverá despejo na pandemia, né? E isso criou muitas situações injustas. Por exemplo, por coincidência ou porque eu gosto do assunto, eu participei de um webinar há umas 2 semanas, e se o Rafael Vita estiver por aí, ele vai tirar sarro, porque eu falo que eu sou da época do seminário. Mas agora o pessoal fala É o webinário. webinar. Muito bem. E nesse webinar, foi feito... Não deu para fazer gráfico à caneta. Não deu, não deu. Hoje não deu. Mas a estatística, Fernanda, é que mais de 50% dos despejos de imóveis residenciais, eles tinham como proprietário, ou seja, tinham como locador, uma pessoa ou uma família que tinham um imóvel, que aquele imóvel servia como uma renda complementar. Então, olha só, aqui na região, nós vamos encontrar diversas pessoas assim. São aposentados da Codesp, aposentados da Petrobras, aposentados de todas as indústrias de Cubatão, que em determinado momento, algumas famílias, quando se aposentavam, algumas compravam casa em Itanhaém, outras compravam casa no litoral norte, algumas abriam seu próprio negócio, mas algumas famílias mais conservadoras optavam por comprar um imóvel e deixar esse imóvel para locação. Então, estamos todos na pandemia, muito bem. Então, num primeiro momento, que as pessoas começaram a perceber, poxa, mas eu posso conseguir um desconto na locação? Então, vamos lá, vamos raciocinar. O IPTU teve desconto? Não. O condomínio, que é rateio de despesa, teve desconto? Não. Plano de saúde, escola, a gente já sabe das confusões que geraram. De negociações, então... escolas são negociações isso. Que as pessoas, que todo mundo está tentando, porque a escola mudou na realidade o perfil da aula. Escola então, tem mais umas 3 lives para falar só de escola. Só do assunto escola. Mas escola, Aldo, ainda é discutível, eu acho, porque assim, eu contratei um serviço de aula presencial. E aí eu passei a estudar pela web, né? Onde todo mundo se dispersa. Se meu cachorro fizer alguma coisa aqui, eu vou olhar. E aí pode ter sido alguma coisa importante. As pessoas não estão aproveitando o quanto poderiam aproveitar nas aulas. Então, negociar esse desconto na escola, acho legal. Acho até válido negociar tudo, né? O que é possível. Contratos de locação. É possível negociar? É. Desde que o proprietário tenha condições, né, não esteja contando com isso para também pagar as suas despesas. Porque é um efeito em cascata, né? Então, é muito complicado. Mas eu falei o assunto escola, eu sabia que se eu falasse assunto escola... Gente, isso daí é o a pipa fica é solta, guerra. Né? A pipa fica solta. Mas é só para a gente entender que, num primeiro momento, né, pelo menos parte da mídia, alguns comentários, começaram a demonizar o proprietário. Mas esquecendo que o proprietário também está na pandemia. E nós nem chegamos ainda na parte dos nossos comentários, nosso bate-papo aqui sobre a locação comercial, mas na locação residencial, como eu disse, a maior parte das ações de despejo trazem dados, e eu deveria ter feito um gráfico nesse sentido, mas trazem dados de que os imóveis que estão colocados para locação residencial, na sua maior parte, eles têm uma família que tem aquele imóvel como uma complementação da sua renda. Então é importante que a gente tenha isso em mente, porque olha só, de um outro lado também, nós temos pessoas que são inquilinos, locatários, que são aposentados. Houve alguma redução no valor da aposentadoria do INSS das pessoas? Então seria justo essas pessoas começarem a pedir para o seu inquilino, para o seu locador, para o seu senhorio, algum tipo de redução? Então, num primeiro momento, muita coisa foi colocada, foi jogada e se misturou, a ponto de você começar a pensar que seria obrigatório dar algum tipo de desconto, sem olhar quem está do outro lado da ponta. Né? Não, e taxou, então, né? Taxou em 30%. As imobiliárias... isso é muito louco, porque as imobiliárias ligavam e, tipo, para os inquilinos, eu vi muitos proprietários falando, e muitos inquilinos falando também, minha imobiliária falou que eu tenho que negociar 30%.
A imobiliária ligava para o proprietário e falava, olha, eu tenho primos em São Paulo que têm imóveis, olha, pô, a imobiliária me ligou e falou que eu tenho que baixar 30%, senão eu vou perder o inquilino. Eu falei, gente, vocês já fizeram essa conta? Porque dependendo disso, você vai conseguir abrir mão de 30%, que é um valor alto do teu aluguel, daquilo que você trabalhou, batalhou, foi avaliado, né? Que você se programou para você ter esse imóvel na sua vida, e aí você vai ter que diminuir o seu padrão de vida em função, óbvio, como você bem falou, de um aposentado. Nós não estamos falando de uma família que todos perderam o emprego, que foi todo mundo mandado embora, e que eu vi que dá para se negociar, dá até para se negociar da seguinte forma: eu te dou 50% de desconto. Eu li na internet muitas dicas de advogados. Ó, eu te dou 50% de desconto. Quando terminar a pandemia, você tem essa dívida comigo. E aí você dilui isso em parcelas e pode pagar depois. Então, são negociações, mas não há a obrigatoriedade. Você tocou num assunto muito importante, porque se falava muito na mídia de que você pode ficar sem pagar o seu aluguel, que você não vai ser despejado. Então, eu acho que isso também encorajou os bons pagadores a escolher: o que eu vou usar o meu dinheiro? Já que eu não vou ser despejado, esse daqui eu não vou pagar. Já que não vão cortar a minha luz, esse daqui eu não vou pagar. O IPTU pode ser, não vou pagar. Mas a comida tem. Então, assim, eu acho que isso é muito importante deixar claro. Porque eu pesquisei, realmente parece que foi proposto uma lei para que não se despejasse, mas não foi aprovada, é isso? O presidente vetou, e certamente ele deve ter levado em conta a quantidade de pessoas que têm essa informação que eu te passei. Muitas pessoas têm um imóvel alugado que complementa a sua renda. Sim. Então, acho que isso, em termos de números, de estatística, é algo que tem que ser levado em consideração. Mas, se nós A focar... Nayara negociou. Nayara tem muitos imóveis, brincadeira. Mas a Nayara, ela falou isso, que eu acho que ela fez isso, que ela negociou, né? Mas é isso que tem que ser feito. Tudo bem, dá para negociar legal, agora, se não dá. Fernando, eu acho que a gente tem que fugir da especulação e as partes têm que entender o seguinte. A boa-fé, ela é o princípio de tudo, né? Eu não vou falar de situações pontuais que eu participei. Eu vou trabalhar sempre com exemplos genéricos, amplos, para que a gente possa entender. Mas foi interessante esse webinar que eu participei, porque também havia magistrado participando, e eles mesmos disseram que o calote, ele não vai ser acolhido pelo Poder Judiciário. O calote não vai ser acolhido. Havia um juiz também, um magistrado de São Paulo, que ele disse: a mora, ou seja, aquele atraso, as consequências da mora, se justificada, é possível que o judiciário interprete. Mas as pessoas que se aventurarem numa ação judicial, ao menos ao meu sentir, elas terão que estar preparadas com documento. Eu não queria falar já sobre locação comercial, mas que senão eu perco o raciocínio. Então, assim, você imagina um bom empresário que tem a sua empresa certinha e ele até fevereiro conseguia pagar suas contas. A partir de março, com o fechamento, nesse exemplo genérico, um exemplo que não estou falando aqui de uma atividade essencial, nesse exemplo, esse empresário que é correto, ele viu, não teve receita. Ele até tem aquela gordurinha que o bom empresário sempre tem, né? Capitalzinho de giro. Passou aquele mês de março, alguns nem reclamaram, porque muitos tinham a sensação de que isso seria algo curto. Quando perceberam, então, que a partir de abril o negócio começou a ficar ruim, esses bons empresários começaram a negociar. Alguns proprietários não queriam qualquer tipo de negociação. E aí esses bons empresários viram na justiça a única alternativa. E aí as ações judiciais começaram a buscar uma liminar para reduzir e tudo mais. Eu não sei ainda de notícias
sobre resultados finais dessas ações, porque são ações recentes, né? Mas nesse exemplo, nós percebemos que o mau empresário, aquele que já vinha mal das pernas em outubro, novembro, dezembro, ele está utilizando também a pandemia como uma forma para tentar se livrar do problema. E aí isso, no judiciário, por exemplo... E aí existem dois tipos de problemas. Seja ele pagar o aluguel, tá? E seja ele romper o contrato. Porque romper o contrato também requer uma multa, correto? Se foi bem feito. Você falou uma coisa essencial no início. Os contratos feitos que a galera acha que não precisa de papelaria. Ah, para que gastar dinheiro com advogado, que vai ficar com... Ou com a imobiliária, que vai ficar com 20%, 10% por mês, para nesse momento não tá passando o que tá passando, né? Então, baixa pela internet lá, confia na pessoa, reconhece firma, mas enfim, existem as multas contratuais. Então, o cara alugou lá um comércio. 6 meses depois veio a pandemia. E tem X aluguéis para o primeiro ano, para o segundo ano, para o terceiro ano. As pessoas também querem se livrar dessa multa e entregar os seus imóveis sem poder pagar nada. Então, parece que o proprietário, você usou um termo muito legal, é o monstro da história, né? É o vilão da história. Tipo, olha, por que você tem imóveis para alugar? Você quer usurpar a população que está na pandemia, né? Então, você já percebeu, Fernanda, que quantas situações diferentes nós temos, né? Nós temos a situação do bom empresário, nós temos a situação do mau empresário, nós temos aqueles casos em que as pessoas começaram a locação no começo de março, nem tiveram a oportunidade de fazer o seu primeiro giro de trabalho, né? Então, como é que nós vamos pegar todos esses casos, aquele bom empresário que tem a sua contabilidade certinha, tudo correto, igualar ele com aquele mau empresário que não sabe nem onde está o livro caixa, não sabe nem o que é DARF, não sabe o que é coisa Nota alguma. fiscal. O que é isso? Nota fiscal, o que é isso? E aí você pega também aquele outro comerciante que está começando, gastou um dinheiro para reformar, Pegou todas as decorou. suas economias. Então, se isso tudo for para o judiciário... Não dá para ter um olhar único, né? Então, e aí quem for para o judiciário terá que levar uma prova de tudo, da sua contabilidade, tudo certinho para tentar buscar. E aí eu digo, não um desconto, não um calote, né? E já antecipando, eu acho que no começo muita gente procurou desconto. O bom, o mal, ele queria o desconto, né? Seja lá a qualquer custo. Então, vamos imaginar, eu acho que vamos imaginar também uma situação hipotética, tá? Sempre hipotética, Fernanda. Vamos imaginar uma rede de supermercado ou uma rede de farmácia, franquia, que começou a mandar carta, nesse exemplo hipotético, cartas para os seus locadores. Olha, estamos na pandemia, precisamos renegociar, precisamos isso, aquilo. Sim. E aí eu fico pensando, se tem um ramo empresarial que lucrou bastante com essa pandemia, foram os supermercados, foram as farmácias. Aliás, Leandro Carnal, ele é sarcástico, né, em alguns momentos, e ele falou o seguinte, olha, o ser humano comprou tanto papel higiênico que vai esperar Jesus Cristo chegar de novo na Terra e ainda vai ter papel higiênico. Mas o que ele quis dizer, o que ele quis dizer foi que as pessoas foram aos mercados. Sim, não tinha outro lugar para ir, as pessoas queriam ir para a rua, ia para o supermercado e farmácia. Então você imagina, será que é razoável que uma rede de supermercado, que uma rede de farmácia peça algum tipo de desconto no seu contrato de locação? Né? Isso. Barganhar isso não é legal. Vamos imaginar um outro exemplo. Imagine que, também hipoteticamente, que uma associação filantrópica, um asilo, seja proprietário de um imóvel que esteja alugado. Será que esse proprietário, que é um asilo, que depende daquela
ele também tenha que Receita. reduzir tudo só porque o outro lado é um comércio? Então, a imposição, por isso que eu acho uma tremenda de uma maluquice, Fernanda, quem sustenta que tem que ter um desconto de 30%. Aonde? Mas em vários 30% do locais, né? quê? Você já não é da minha cabeça, não, porque ó, a minha mãe tem um imóvel alugado em São Paulo, na mesma imobiliária desses meus primos. E a pessoa falou, e aí já há 3 meses ela tá vendo aí, porque ela tá super atenta. Eu falei, mãe, o assunto. Aí ela me contou hoje, olha, tá atrasado lá 3 meses, mas não vai poder despejar. Eu falei, ó, acho que pode. Eu tava lendo sobre isso no final de semana. E aí, diz que quando eles ligaram, eles falaram, olha, é 30%. A própria imobiliária, olha, todos os nossos inquilinos aqui estão dando 30%. Isso nos primeiros 15 dias da pandemia, quando nem se sabia o que ia acontecer. E muita gente entrou nessa. Muita gente. Né? E a minha mãe, na ocasião, falou: um complemento de renda dela aposentada, meu pai é falecido, mora ela, minha tia, minha sobrinha. Ela falou: olha, eu não tenho condições de dar 30%. Eu dependo disso, porque senão minhas contas não vão fechar e eu que vou ter que pedir para alguém aí. Então, Sim. alguém na fila vai ficar sem receber, porque as pessoas contam com isso. E aí a gente foi conversando com outras pessoas que todo mundo recebeu essa ligação de imobiliários. Ó, é 30%, é 30%. Falei, gente, tá tabelado o desconto, né? Tabelou esse desconto e ficou meio que isso, né? É evidente que para quem tem num imóvel uma renda complementar, imóvel bom é imóvel alugado. Ninguém quer perder Sim, um bom inquilino, né? Mas aquele medo, aquele desespero inicial, ele não deveria tomar conta de quem é profissional que orienta os seus clientes, né? das imobiliárias. Num primeiro momento, e negociação é livre. Num primeiro momento, eu até entendi e apoio, inclusive, na locação comercial, aqueles proprietários que deram um desconto observando o O ramo cenário. de atividade do seu inquilino. Observando o ramo de atividade do seu inquilino, dá para você perceber se ele começou agora, por exemplo, como é que você não vai dar algum tipo de Sim, oportunidade para ele negociar. Se é um inquilino que está lá há muito tempo, que se você sabe que lucra, aquele inquilino lucra e tem um lucro bom, por tem que que não negociar. reduzir? Por que não reduzir neste momento, de fato, e deixar esse valor negociado reduzido, não como um desconto, mas como um valor a ser depois também negociado, Sim. porque esse inquilino certamente vai retomar as atividades, o bom inquilino, ele vai voltar a lucrar, e é E o evidente que seu ele imóvel vai não vai ficar fechado, e ele vai, deteriorando. sim, e ele vai poder também negociar, parcelar essa volta. O que não pode ter, o que a gente não pode permitir é especulação, oportunismo e, de outro lado, falta de razoabilidade. Porque Sim. se isso tudo for para o judiciário, nós não sabemos qual vai ser o resultado. Não é verdade? E o Aí você, prazo disso, né, aí Aldo? você Porque fala assim, você pode dá falar assim, ah, tempo de julgar em menos de 3 meses, que é o prazo de ordem de despejo, né? Os contratos, em não, não. média, são 3 meses de atraso, você já pode solicitar a ordem de despejo, é isso? Fernanda, nós, nessas ações que nós soubemos que estão andando, sabemos que algumas têm liminar, dando um desconto, outras não têm liminar, mas são ações que eu não tive conhecimento se elas terminaram. Então, são Ah, ações que correm já de uma maneira rápida, porque são eletrônicas, são pelo processo tá. eletrônico. Elas começaram em março, abril, maio, junho, nós estamos chegando em julho, indo para o quinto mês, né? Março, abril, maio, junho, indo para o quinto mês, e essas ações não terminaram. Então imagine o seguinte, alguns buscaram o judiciário para tentar uma vantagem e outros não tiveram alternativa senão buscar o judiciário porque não tinha como pagar e o proprietário não teve o mínimo de razoabilidade, de interpretação do que estava acontecendo. Então eu entendo quem foi. Aí você pergunta, Aldo, você então está sendo contra o ajuizamento de ação? Olha,
eu não sou contra em nenhum momento uma assessoria jurídica, porque a assessoria jurídica, ela vai olhar caso a caso e vai orientar. Isso também não significa dizer que vai dar o resultado, porque um acordo depende da vontade de duas partes. Se as duas partes tiverem, lembra, de boa fé é a pessoa falar, eu não estou de fato trabalhando, perdi meu emprego, ou não estou de fato com meu comércio aberto, né? Mas quando alguém fala isso, quando fala boa-fé, ela tem que, em algum momento, se ela está negociando, com transparência, mostrar para o locador, olha, é Sim. isso, isso, isso. Porque muita gente não mostra, apenas fala da pandemia e quer algum desconto. E Então, a isso gente não é... também tem muita gente que trabalha informal, né? E que não parou. Então, assim, eu tô sem trabalhar. Você não tem como saber se está sem trabalhar ou não. Eu sou autônomo. E você não sabe o poder até onde essa pessoa está realmente passando por dificuldade, no caso do residencial. Até onde ela realmente está passando por necessidade ou até onde não está. É autônomo até que página, né? A gente também não tem essa ciência. Os comerciais, por sua vez, muitos, né? A gente que está aqui em Santos, a gente é próximo dos lojistas, a gente conhece as pessoas. A Azevedo Sodré é linda, né? E a gente está vendo ela cada dia mais uma porta fechada, cada dia mais uma porta fechada. São lojas de consumos, vamos colocar assim, não de primeiras necessidades. Então, você não vai comprar um vestido de festa para um baile de um casamento, isso não vai acontecer. Então, essas lojas estão realmente passando por algumas dificuldades. Mas essas daí que você vê que são os bons pagadores, as pessoas, elas até se reinventam, né, Aldo? Elas mudaram muito rápido aí até o perfil da loja, o que ela comercializa, para tentar se manter com o comércio aberto. Mas a gente vê, assim, muita gente ainda, como você falou, se aproveitando dessa situação. Então, olha, a mídia falou aí que eu posso ficar sem pagar tal coisa, porque estou em pandemia e eu não tenho condições de pagar. E as pessoas estão se aproveitando disso. Quem é de má fé, a pessoa que não tem boa índole, ela vai aproveitar qualquer situação para fazer qualquer tipo de calote, né? Então, acho que foi até a Cleide Maria que falou aí, que ela está falando, infelizmente, muitos aproveitam a pandemia para utilizar a lei do Gerson, é verdade. E ela que falou aí, eu estava lendo, que acha que deve ser caso a caso debatido. Doutora Lúcia Robalo entrou por aqui também, Érica Varela. Olá, Bem-vinda, doutora Lúcia, tudo Lúcia, bem? vice-presidente da OAB Subseção Santos. E eu acho que é isso, sabe, Aldo? A gente tem que as pessoas têm que ser, esses casos, como a Cleide também falou, e a gente estava falando, ser tratado individualmente, né? Então, assim, é o bom senso, como você estava falando. É possível, eu tenho condições de segurar para você o aluguel, diminuir, porque eu não quero que o seu comércio feche, porque a economia daqui a um tempo precisa retomar, e você investiu na minha loja, você reformou a minha loja, o meu estabelecimento é outro, você é um bom pagador, eu nunca tive problema de receber com você, então é realmente uma fase, né? Você falou muito bem aí, Fernanda. A pessoa falou assim, eu sou autônomo, como é que você vai saber se a pessoa está falando a verdade ou não? No começo, na entrevista, quando você faz a exigência de documentos, de comprovação de renda, você já começa a traçar o perfil do teu inquilino, seja ele residencial, seja ele uma locação comercial. Se o começo já é aquele começo patinado, e aí tem muitas pessoas que trabalham como intermediadores, que, não precisa ver esse documento, tá? Não, eu acho que tem que ver todos os documentos, sim. Quem tem documento bom, certamente será um bom locatário, né? Então é importante esse começo, De um bom relação, né? começo, né? Um bom começo, com um bom documento, com uma boa comprovação de renda, com uma boa garantia de uma locação. Com Eu um acho que, profissional amparando esse sim, negócio, né? Um sim, eu profissional acho que competente. é evidente que isso não é garantia de um contrato feliz, mas se já começar falhando no começo, você não aguenta chegar na primeira esquina, né, como falam. Você não aguenta chegar na primeira esquina que já vai dar problema, né? Então, acho que isso é muito importante. O que eu tenho visto de mais comum em locações residenciais, inclusive eu aconselho a isso,
Nas locações residenciais, onde nós sabemos que as famílias precisam daquela renda para complementar, eu tento aproximar, eu oriento a que se aproximem ao máximo as suas verdades, né? O Gerson, a gente percebe quem é Gerson na lei de Gerson, que a Cleide falou, pelo amor de Deus, eu tenho amigos que se chamam Gerson, que são honestíssimos, mas nessa lei do esperto, digamos assim, você tenta afastar essa lei do esperto quando você busca informações com documentos. Então, nas locações residenciais, o que eu tenho observado é que os locadores estão dando um abatimento momentâneo, porque eles precisam dessa receita, para que pós-pandemia, também em parcelas a serem negociadas, porque não adianta também eu dar um desconto agora e falar que depois da pandemia eu quero receber tudo em 3 vezes. Você não matou agora o inquilino, mas vai matar lá na frente. E como o imóvel bom é o imóvel alugado, você tem que ter também esse bom senso para entender que lá na frente, após a pandemia, você tem que dar também as condições para que o locatário consiga pagar. Senão, ele está só empurrando o problema, né? Nas locações comerciais, eu nem vou falar de shopping center agora, vou deixar shopping center para daqui a pouco, porque o shopping center tem aquela questão do aluguel sobre o percentual da venda. E aí, quem não vendeu, como é que fica esse percentual, né? Então, deixa isso mais para daqui a pouco, você deve ter um monte de amigos aí que orbitam nesse campo da locação do shopping center. Mas nas locações comerciais, da mesma forma, se você começou com transparência, se você observou a documentação do teu inquilino, sabe o produto que ele vende, como é que ele trabalha na praça, você vai saber se ele precisa de um desconto para não ser cobrado, ou se ele precisa de um abatimento agora para te pagar lá na frente. Quem optou pelo desconto, eu conheço pessoas que optaram por dar desconto aos seus inquilinos, agora, com a reabertura, ainda que parcial, os descontos, eles diminuíram o desconto, o valor da locação já está se aproximando dos 100%. Exemplos, vi vários exemplos, onde os proprietários deram 50% de desconto na locação, naqueles meses de março, abril e maio, e já estão agora, com essa nova fase em que Santos está vivendo, já estão aumentando a locação, mediante acordo, para 75%. E vão esperar... O que também é uma conta complicada, porque a modalidade de pacote, né? Locação por pacote é muito comum hoje, né? Então, você aluga o pacote do aluguel, IPTU e condomínio nos residenciais, nos comerciais, aluguel e IPTU. Então, quando você dá 25% de desconto no pacote, automaticamente você está dando num comercial um 25% de desconto no IPTU. E a gente sabe que IPTU de comercial na nossa cidade não é barato, né? Dependendo do comércio, chega a ser bem elevado. Então, na realidade, você está mais do que 25%, né? Eu quando vejo situações assim, Fernanda, eu prezo pela transparência sempre, né? Nesses casos em que eu te falei que começou com 50% e passou para 75%, os inquilinos sabem o custo do IPTU e do condomínio do imóvel que eles estão alugados. Então, eles também estão trabalhando, todos, com a transparência. E olha só que interessante, Fernanda. Esse é um caso que, se a pessoa estiver assistindo, ela vai saber que é ela. Porque era uma locação residencial e que a gente veio construindo. No começo, a pessoa queria desconto. O proprietário disse que não dava para dar desconto, porque ele também tinha as obrigações dele. Enfim, eu acabei trabalhando ali, auxiliei. E olha que interessante. O proprietário disse, olha, eu te dou um percentual X de desconto. E a pessoa falou assim, não, eu só preciso de um desconto de R$ 286. Uau, olha que honesto. Por isso, exatamente isso. Ele falou assim, olha, o meu contrato de trabalho, ele teve uma redução, e essa redução me dá aí 200 e poucos reais, mais não sei o quê. Ele falou, se eu tiver um fôlego de R$ 286, assim que a pandemia passar, porque essa pessoa que teve o seu contrato
reduzido, ele também ganhou a segurança, né, a estabilidade do contrato de trabalho. Então ele sabe que ele não vai ser mandado embora, ele teve reduzido 3 meses, ele tem mais 3 meses de estabilidade. Então ele falou, eu preciso desse valor, porque assim que o meu trabalho Que voltar ao honesto, normal, né? assim que o meu trabalho voltar ao normal, eu vou conseguir fazer todos os pagamentos. Isso é transparência, isso é boa-fé, e isso, graças a Deus, é longe da especulação que a gente sabe que existiu e ainda existe, né? Sim. Existiu e ainda existe. Então, se nós tivermos, Fernanda, sempre transparência, né, uma boa avaliação da parte do locador para saber quem é o seu inquilino em termos de documentos, em termos de verificação mesmo, quem é o seu inquilino, você, no momento desse difícil, todos estão na pandemia, momento difícil, quem está mais atento aos seus inquilinos conseguiu sofrer menos. Sofrer, todos nós estamos sofrendo. Mas quem está atento, quem está bem assessorado, certamente sofreu menos, Fernanda. Sofreu, com certeza. Com certeza. Quem tem uma empresa que presta esse serviço, que é o que eu falei, na minha mãe ela tem essa imobiliária, que é fora de Santos, tal. Então, assim, eles mesmos já agiram, pode ficar tranquila, se não pagou o aluguel, a gente vai dar um jeito. O desconto que a senhora tinha dado já não vai ser mais o desconto, porque está atrasado. Então, eles também criaram regras, mas a transparência, a pesquisa do seu inquilino de início é muito importante. Aquilo que você falou e eu já retornei nesse assunto. O contrato da papelaria ou do Google, né? Desse cara aí que a gente acha que é mega inteligente e ele não vai te dizer uma pesquisa de antecedentes do teu inquilino, se ele é bom pagador, se ele é mau pagador, referências comerciais. E o desespero, às vezes, de você alugar um imóvel, como você já falou várias vezes, imóvel bom é imóvel alugado, então o desespero, às vezes, de você alugar um imóvel. Às vezes você até tem uma imobiliária que pôs tanto empecilho naquela pessoa, você fala, mas a imobiliária não quer alugar para essa pessoa? Vou fazer eu o contrato direto, né? E tem um porquê. Quantas pessoas já não ouviram essa frase? Pô, mas não quer, a imobiliária não quer alugar. Porque a imobiliária falou, olha, tem problema com isso, tem problema com aquilo. Viu tanto problema, e você, no desespero de alugar, faz uma loucura dessa, faz o seu próprio contrato. Depois, ou seja na pandemia, ou mesmo fora da pandemia, eu já vi várias pessoas enrascadas para conseguir tirar gente de dentro de imóvel, né, que não paga e você não consegue retirar. E aí são uma série de problemas. Então, o profissional é extremamente importante, né? Estudou para isso. Então, não adianta você querer também ser gerso, porque tem isso também. O proprietário também quer ser esperto, sabe, na hora da locação. Eu não vou dar comissão para corretora, eu não vou dar comissão para advogado, eu sou esperto, eu tenho um imóvel, eu tenho outros, já deu certo nesse formato, vou pegar o contrato desse, vou fazer no outro. Então, todo mundo, é aquilo que a gente falou, a pessoa quando ela é esperta, quando ela é honesta, ela é honesta, né? Não tem jeito, seja os dois lados. O que me deixa a certeza, mais do que nunca, Fernanda, é que o advogado ele continua e vai continuar sendo indispensável. Seja diretamente, seja através de uma imobiliária, ele vai ser sempre importante e nós estamos vivendo experiências que nós não podemos deixar de lado. Eu tenho certeza que os advogados, os nossos colegas advogados... Não, e nesse período de pandemia, acho que vocês são os mais requisitados, né? Bastante. Graças a Deus, né? Para todos os assuntos. Mas graças a Deus para poder ajudar, né? Porque nem sempre um trabalho vem com honorários, mas a ajuda muitos ela é amigos estão pedindo ajuda também, né? Tô sem grana, me ajuda aí, porque realmente para diversas situações está sendo necessária a figura desse profissional. Nós temos a certeza que o contrato de papelaria nunca mais. Gente, e tenho certeza também que nós vamos olhar para um contrato e nós vamos lá pensar numa cláusula de, em caso de pandemia, e olha só que coisa interessante, em caso de pandemia você pode colocar uma redução ou você pode colocar um abatimento para pagamento posterior, enfim, e não existe uma fórmula, Fernanda, única, porque cada caso, nós começamos aqui, nós falamos diversos casos,
tudo exemplo hipotético, né? Mas cada caso é um caso. E quem é que vai conhecer esse caso específico? É o Google? É a papelaria? Ou é aquele profissional que você confia, que você vai lá, senta, faz uma consulta com ele, você fala, o meu perfil é esse, enfim. Por mais que avancemos na tecnologia, esse profissional que vai conhecer você, conhecer o teu imóvel, conhecer o teu perfil, ele nunca poderá ser dispensado. Hoje, mais do que nunca, porque ele vai conseguir trabalhar todas as suas dificuldades. A Lúcia está falando exatamente isso. A doutora Lúcia Robalo está falando. Com isso, a gente vê que a inteligência artificial não nos substituirá. Jamais, é isso né? mesmo. Não tem como. Não tem como você falar uma fórmula 30% para todos os casos. Isso é impossível. Impossível. Então, mais do que nunca, um contrato feito, como se fala hoje, gourmet. Um contrato gourmet nada mais é um contrato que te dê atenção, que entenda você, que entenda o teu imóvel, entenda o teu perfil e proteja você. Com equilíbrio. Proteger você não é deixar você... sem prejudicar o inquilino. Exatamente, né? exatamente. Não é ver só o seu lado, né, Aldo? Eu acho que a gente vai ter que falar desse assunto mais vezes, porque a gente está aí praticamente com 3 minutos para encerrar essa live. E a gente, quando começa a bater papo aqui com você, é muito gostoso, porque você fala muito bem. Então, o tempo passa muito rápido e a gente vai falar desses assuntos e outros. Ó, só para terminar, para dar um oi aqui para todo mundo que entrou, a Giovana Barbosa entrou aqui, arquiteta, Fábio Paiva. Olá, tudo bem? Rosiane, ela está falando, Rosiane Vera. Por isso é bom você ter uma imobiliária idônea que faça essa ponte entre locatário e proprietário. Com certeza. Muito bem. A Cristiane dos planos de saúde. Mas é verdade. E aí, a gente não se pega, né, nessa hora vendo a importância. Não é só na pandemia, eu acho. Eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção e usar a pandemia como exemplo para a vida, né? Aquela galera que era relaxada, cuidava dos seus negócios a qualquer nota também vai ter que se reinventar, né, Aldo? Mas, enfim, a gente está muito feliz. Aldo, eu estou muito feliz que você está aqui de novo comigo. Obrigado. Mande um beijo para toda a sua família que eu amo. Você sabe o carinho que eu tenho por eles. E logo, logo a gente vai estar falando de escolas. Pode esperar, semana que vem escola. Vamos lá. Eu sou minoria no assunto escola, mas eu falo depois por quê. Então tá bom. Aldo. Um beijo para você. Obrigado, e até a nossa próxima live, viu? Aguardo o convite, sim. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente.